vamos lá, senhores. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre poder legislativo. E nesse bloco nós vamos trabalhar as competências privativas, tá, da Câmara dos Deputados. Antes da gente iniciar o artigo 51, que traz essas 5 competências, tá, privativas da Câmara, nós precisamos lembrar, tá, mais uma vez, eu sei que você já está cansado, tá, dessa reprise que eu faço, mas você vai me agradecer, você vai entender o porquê que ela é importante, tá? Nós estamos estudando o quê? Distribuição de competências. E o que que a gente viu? Congresso Nacional, ele tem 2 blocos de competências. Ele tem as competências legislativas, que estão previstas no artigo 48, nós já estudamos elas. Nessas aqui, o Congresso, ele elabora lei, não é isso? Ao exercer as competências legislativas, o Congresso ele elabora lei ordinária ou lei complementar. E aqui, a deliberação executiva, ou seja, o presidente da República é consultado sobre sanção ou veto. Só que o Congresso Nacional ele tem um outro grupo, que são as competências exclusivas. E aqui é um pouquinho diferente, porque nas competências exclusivas, previstas lá no artigo 49, o Congresso Nacional, ao exercer essas competências, ele irá elaborar decreto legislativo. E aqui não há deliberação executiva. O presidente não é consultado sobre sanção ou veto. Beleza. Aí nós temos ainda as competências privativas da Câmara dos Deputados, que é o tema do nosso bloco de hoje. Estão previstas aqui no artigo 51 da Constituição Federal, são 5, tá? E nós temos as competências privativas do Senado Federal, que nós vamos começar a trabalhar no próximo bloco, estão previstas no artigo 52. Lembrando que competência privativa da Câmara e competência privativa do Senado, tanto a Câmara como o Senado, ao exercerem essas competências, vão elaborar o que a gente chama de resolução, tá? E aqui também não há deliberação executiva, não há sanção ou veto presidencial. Beleza? Então, o nosso bloco de hoje, nós vamos trabalhar isso aqui, as competências privativas da Câmara, somente a Câmara, Senado não dá pitaco. Vamos lá, senhores. Compete privativamente a Câmara dos Deputados. Primeira competência privativa da Câmara. Nós vamos trabalhar 5. E dessas 5, você vai ver que o que mais cai em prova disparado são as 2 primeiras. Então essa primeira tem que tomar muito cuidado. Olha só. O que compete privativamente à Câmara? Autorizar por 2/3 no mínimo dos seus membros, a instauração de processo contra o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Em relação aos ministros de Estado, eu vou pedir para você colocar um asterisco aí do lado. Você vai entender já já o porquê. O texto constitucional foi muito mal elaborado e se você ler só o texto constitucional, você vai errar a questão, tá? E eu vou te provar isso agora. Prestem bem atenção, senhores. Olha só. O que você tem que tomar cuidado, tá? Aqui, logo de cara. A Câmara dos Deputados, ela tem como competência privativa autorizar a instauração de processo, tá? Contra quem? Contra o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Só que o ministro de Estado você vai colocar um asterisco. Você não pode confundir essa atribuição privativa da Câmara, que é autorizar, com a atribuição privativa do Senado Federal, que nós vamos estudar no próximo bloco, de julgar, tá? De julgar e processar o presidente da República por crime de responsabilidade. Você não pode confundir isso, tá? A Câmara, ela não julga o presidente. A Câmara, ela só autoriza a instauração do processo contra ele. Aí, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Olha só. Quando eu falo do presidente da República, e agora você vai entender por que eu pedi para você colocar o asterisco no ministro de Estado. Quando eu falo do presidente da República, você vai ver comigo lá
quando nós fomos estudar Poder Executivo, mais especificamente ali a questão da responsabilização do presidente da República, o presidente da República ele pode ser responsabilizado pela prática de um crime comum, tá? Praticou um crime, né? Peculato, uma corrupção passiva, um homicídio, né? Existem regras que a gente vai estudar lá na frente, isso aqui não é o tema da aula de hoje, mas ele pode ser processado pela prática de um crime comum ou ele pode ser processado por crime de responsabilidade. Se o presidente for processado pela prática de um crime comum, ele vai ser processado e julgado perante o STF, tá? O Supremo Tribunal Federal é quem julga o presidente pela prática de crime comum. Agora, se o presidente praticou um crime de responsabilidade, quem vai processar e julgar esse crime de responsabilidade é o Senado Federal. E aí, cuidado, senhores, em ambos os casos, tanto diante da prática de crime comum perante o STF ou crime de responsabilidade perante o Senado, em ambos os casos é necessário que haja uma prévia autorização para a instauração desses processos. E essa prévia autorização é competência privativa da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, através de 2/3 dos seus membros, ela precisa autorizar a instauração desses processos, tá? Tanto crime de responsabilidade perante o Supremo, como crime de comum, perante o Supremo, como crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Agora, olha a diferença. Quando eu falo de ministro de Estado, o ministro de Estado ele também pode praticar crime comum, como ele também pode praticar crime de responsabilidade. Mas olha a diferença. Regra geral, que eu vou te explicar agora, é a regra. Regra geral, tanto faz se o ministro ele praticou crime comum ou crime de responsabilidade. Ele vai ser processado e julgado perante o STF. Essa é a regra geral. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho uma exceção, que é o que interessa aqui pra gente, que é o ministro de Estado, ele praticou até crime de responsabilidade. Só que esse crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado é conexo, ou seja, foi praticado junto com o presidente da República. E aí, nesse caso, excepcionalmente, o que vai acontecer? O ministro de Estado, ele vai acompanhar, tá, o presidente da República. Se o presidente da República, ao praticar crime de responsabilidade, ele é processado e julgado perante o Senado, e, nesse caso aqui, o presidente, para ser processado no Senado por crime de responsabilidade, precisa de uma prévia autorização da Câmara, por 2/3 dos seus membros, significa que o ministro de Estado, ao praticar um crime de responsabilidade conexo junto com o presidente da República, o ministro de Estado acompanha o presidente, tá? Então, o ministro de Estado, nessa hipótese aqui, crime de responsabilidade conexo com o presidente, ele vai ser processado e julgado perante o Senado Federal, e nesse caso nós temos a necessidade da autorização prévia da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. O que não acontece aqui na regra geral. Porque na regra geral, ou seja, o ministro de Estado praticou um crime de responsabilidade, mas não é conexo com o presidente da República, ele vai ser processado e julgado perante o Supremo. E cuidado, não há, nesse caso, necessidade de prévia autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Ok? Só há necessidade de prévia autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar o ministro de Estado, tá? Para instaurar processo contra o ministro de Estado, se ele praticar crime de responsabilidade conexo com o presidente, tá? Porque aí ele vai para o Senado, processado e julgado pelo Senado, e aí tem que ter autorização, porque eu vou seguir as mesmas regras adotadas para o presidente. Agora, não sendo o crime de responsabilidade praticado pelo ministro não sendo conexo com o presidente da República, ele vai ser processado e julgado perante o Supremo e não há necessidade dessa autorização da Câmara. Por que eu estou falando isso? Porque se você lê o dispositivo constitucional, você erra, porque ele foi mal elaborado. Olha o que ele fala. Compete privativamente à Câmara autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Aqui o dispositivo ele não especificou, ele não trouxe essa regra, tá? Apesar que a gente vê ela, tá? Mais na frente. Com a interpretação da Constituição, você vai entender que o que está escrito aqui não é bem assim. Não é que todo
toda situação em que o ministro de Estado vai ser processado depende de autorização da Câmara. Na verdade, o ministro de Estado só vai depender da autorização da Câmara para instaurar processo contra ele se eu estiver falando de crime de responsabilidade conexo com o presidente da República. Porque não sendo crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, ele é processado e julgado perante o STF e não perante o Senado Federal, como ocorre se for conexo com o presidente, tá? E aqui, perante o Supremo, não há necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados. Aqui, se for conexo com o presidente, precisa, porque como ele vai seguir as regras do presidente, então aquele é processado e julgado lá no Senado, aqui tem que ter prévia autorização da Câmara. Beleza até aqui? Tranquilo? Fácil? E não confunda, tá? A prova ela gosta de misturar, ela vai colocar que compete privativamente à Câmara processar e julgar crime de responsabilidade contra o presidente da República. Errado. Quem processa e julga, nós vamos ver isso no bloco seguinte, quem processa e julga crime de responsabilidade contra o presidente da República é o Senado. A Câmara tem a competência privativa só de autorizar. Beleza? Tranquilo? Então olha só, vamos lá. O que eu acabei de explicar, nós narramos aqui, ó. Note que a Câmara dos Deputados ela não julga o presidente, tá? Mas tão somente autoriza a instauração de processo contra ele, tá? No Senado, se for crime de responsabilidade, ou perante o STF, se for crime comum. Os ministros de Estado, eles também podem ser processados, né? Pela prática de crime comum ou por crime de responsabilidade. Só que para eles é diferente. A regra geral é que tanto faz se é crime comum ou se é crime de responsabilidade, ele vai ser processado e julgado, o ministro de Estado, perante o STF. Exceto se o crime de responsabilidade for conexo com o presidente. Situação essa em que ele acompanha, o presidente vai ser processado e julgado perante o Senado e, neste caso, precisa de autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Beleza? Aí eu coloquei, ó, apesar do texto ser confuso, o texto constitucional te leva ao erro mesmo, tá? Tratando-se de ministro de Estado, em regra, não há necessidade de autorização da Câmara, porque em regra ele vai ser processado e julgado perante o Supremo, tá? A regra que eu estou falando aqui é quando ele pratica o crime de responsabilidade sem estar conexo com o presidente. Agora, salvo, olha a exceção, quando se tratar de crime de responsabilidade praticado pelo ministro conexo com o do presidente, aí sim, aí nessa hipótese precisa sim, tá? Da prévia autorização da Câmara, por 2/3 dos seus membros, e ele vai ser processado e julgado perante o Senado Federal. Beleza, senhores? Tranquilo? Ótimo. Vamos para a próxima, tá? Próxima competência privativa da Câmara. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas, cuidado, do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vamos entender isso aqui. Você marca esse inciso 2, ele é campeão de ser cobrado em prova. Por quê? Porque a banca ela vai misturar algumas competências. Você não pode confundir o seguinte, olha só. O presidente da República, se você for lá no artigo 84 da Constituição Federal, que fala das atribuições, nós vamos estudar isso aqui ainda em Poder Executivo, fala das atribuições privativas do presidente da República, você vai notar comigo que uma delas é o quê? O presidente da República deve, né, prestar contas, apresentar as suas contas perante o Congresso Nacional. Em qual prazo? Até 60 dias contados da abertura da sessão legislativa. Lembra que eu te expliquei? O que é sessão legislativa mesmo, professor? É o período anual de funcionamento das casas, não é isso? Inicia-se aqui no dia 2 de fevereiro e vai até 22 de dezembro, sendo que aqui no meio tem um recesso parlamentar, né? Beleza. Então, todos os anos, o presidente ele tem que prestar contas. Ele tem que enviar as contas dele para o Congresso Nacional, tá? E isso tem que ser feito até 60 dias
contados da abertura da sessão legislativa que ocorre aqui em 2 de fevereiro. Então, 2 de fevereiro, onde eu tenho a abertura da sessão legislativa, o início do trabalho legislativo ali naquele ano, daqui eu começo a contar 60 dias. E o presidente tem esse período aqui para poder apresentar as contas para o Congresso. Essa é a atribuição do presidente de prestar as contas. Não confunda com a atribuição do Congresso Nacional. A competência exclusiva do Congresso Nacional que nós já estudamos de julgar as contas do presidente da República, tá? Com auxílio do Tribunal de Contas da União. Quem julga as contas do presidente não é o TCU. Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, tá ok? Beleza. Aí o que acontece? Se o presidente não apresentar as contas, o presidente simplesmente passou o período aqui de 60 dias, contados da abertura da sessão legislativa, e o presidente não apresentou as contas. Está se negando a enviar as contas para o Congresso Nacional. Aí o Congresso não consegue julgar as contas. Aí, com isso, diante dessa omissão por parte do presidente da República, nasce a competência privativa da Câmara dos Deputados. Não é o Congresso, aqui é só a Câmara. Qual? Realizar a tomada de contas do presidente da República quando não for apresentada por ele dentro de 60 dias contados da abertura da sessão legislativa. Traduzindo, se o presidente não realizar essa conduta aqui, essa atribuição dele, que ele é obrigado, certo? Para que o Congresso possa julgar as contas, quem vai lá tomar as contas à força é a Câmara dos Deputados, tá ok? A banca vai misturar isso aqui, vai colocar que a tomada de contas é feita pelo Congresso. Errado. Que a Câmara julga as contas do presidente. Errado. Quem julga é o Congresso, quem toma as contas é a Câmara dos Deputados, tá? Eu tenho um macete, tá? Até ridículo, mas vai facilitar, você vai me agradecer, que eu utilizo o seguinte, ó, esse raciocínio aqui, ó. A Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados, se você for olhar a composição dela, você vai ver que nós temos inúmeros deputados que são jovens, como eu coloquei aqui a foto do Nicolas, tá? Um cara novo, jovem, tem muita energia. Já quando eu vou analisar o Senado Federal, que é composto por 81 senadores da República, você vai notar comigo que grande parte desses senadores são pessoas o quê? Mais idosas, tá ok? O que isso tem a ver, pessoal? Que lombra é essa? Senhores, se eu vou tomar as contas à força, imagina o seguinte cenário: você vai lá invadir lá e vai tomar na marra as contas do presidente, já que ele não apresentou dentro de 60 dias contados da abertura da sessão legislativa. Se eu vou tomar as contas na marra, eu não vou envolver os velhinhos aqui, com todo respeito, os idosos aqui do Senado Federal. Não vou, tá? Eu poupo eles, né? Senão eu vou ter ali senador caindo, senador passando mal, tendo infarto. Eu poupo os senadores, e quem vai lá tomar as contas é essa juventude aqui, esses deputados. Por isso que é competência privativa da Câmara. Só a Câmara toma as contas do presidente. Tranquilo, fácil. Na hora da prova você vai me agradecer. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês no nosso material, tá? Exatamente os dispositivos constitucionais que tratam exatamente do que eu acabei de explicar, ó. Artigo 84, inciso 24, fala da competência privativa do presidente de prestar anualmente ao Congresso Nacional as contas. Não é isso? Prestar as contas. Isso o presidente tem que fazer. Julgar as contas todos os anos do presidente da República é competência exclusiva do Congresso. Artigo 49, inciso 9, tá? Que não se confunde com a competência da Câmara, tá? Câmara, artigo 51, inciso 1º, de tomar, inciso 2º, perdão, de tomar as contas do presidente quando ele não prestar perante o Congresso Nacional, né, as suas contas. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Lembra que eu falei que são 5 competências privativas da Câmara? E que as 2 primeiras disparadamente são as que mais caem? Porque as outras 3, tá, que nós vamos estudar agora, elas são óbvias. Então a banca não costuma cobrar tanto. Tem que tomar um cuidadozinho aqui, ó, nessa próxima, dessa do inciso 4º, que eu vou trabalhar com vocês já já. Mas olha só, para você entender por que não cai tanto em prova. Próxima competência privativa da Câmara.
elaborar o seu regimento interno. Quando eu falo de regimento interno, eu estou falando das normas, né? As normas que estabelecem ali o funcionamento da casa, as regras internas daquela casa legislativa. Senhores, compete à Câmara elaborar o seu regimento interno. A Câmara elabora o regimento interno da Câmara. O Senado elabora o regimento interno do Senado. Tanto é que você vai ver que essa atribuição aqui, ela também está lá nas competências privativas do Senado, que nós vamos estudar no próximo bloco. Mas aí eu vou estar falando de elaborar o regimento interno do Senado. Aqui eu estou falando de elaborar o seu. Câmara dos Deputados elabora o seu regimento interno da Câmara. Isso é óbvio, né? Eu não tenho como, eu, Fernando, estabelecer regras dentro da sua casa. Quem estabelece regras na sua casa é você, como eu estabeleço regras na minha. Por isso que cada casa elabora o seu regimento interno. Tranquilo? Próximo aqui é o seguinte, ó. Dispor, esse aqui você tem um detalhezinho só para tomar cuidado. Dispor, compete à Câmara dos Deputados, privativamente, dispor sobre a sua organização, o seu funcionamento, dispor sobre a sua polícia legislativa da Câmara, não estou falando da polícia legislativa do Senado, dispor sobre a criação, transformação ou extinção dos seus cargos, empregos e funções, tá? Aí cuidado, aqui é que tá o que eu pedi para você prestar bastante atenção. Compete à Câmara também, tá? Dispor, tá? Sobre a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração. Cuidado, essa remuneração que eu estou falando aqui não é dos membros da Câmara, dos deputados, é a remuneração dos servidores, tá? Da Câmara. Só tem diferença? Tem. A Câmara dos Deputados, ela tem como membros da Câmara somente os deputados federais, os 513 deputados federais. Só que lá existem inúmeros servidores, né? Os servidores da Câmara dos Deputados não são os deputados, são aqueles servidores que trabalham, né, na Câmara, tá? Você vai fazer concurso aí para policial legislativo da Câmara dos Deputados, você não é membro da Câmara, você não é deputado federal, você é servidor. O que acontece? Esse dispositivo aqui está falando que compete à Câmara, tá? Estabelecer, fixar a remuneração, tá? De quem? Dos servidores, não é a remuneração dos deputados, tá ok? Beleza? Aí qual é o peguinha? Aí vamos lá. Por que todo começo de aula que eu trabalho no Poder Legislativo, essa distribuição de competência, eu faço aquela divisão com vocês? Congresso Nacional, quando vai exercer competência legislativa, elabora a lei. Quando vai exercer competência exclusiva, decreto legislativo. Câmara dos Deputados, quando vai exercer suas competências privativas, resolução. Senado Federal, quando vai exercer suas competências privativas, resolução. Por que eu estou falando isso? Por que eu bato nisso aqui? Essa é a grande regra e essa é a estrutura que você vai levar para sua prova. Só que existem situações que decorrem até mesmo, às vezes, de erro, tá? do legislador constituinte. Em que, olha só que interessante, aqui, tá? Aqui nem foi um erro, tá? Mas aqui a Constituição está estabelecendo o seguinte, ó. Eu estou falando das atribuições privativas da Câmara, não é? Então, elas devem ser praticadas, devem ser executadas através de elaboração de resolução. Só que eu tenho uma observação para fazer com você aqui, ó. O próprio dispositivo constitucional, ele está falando de forma expressa que, se for tratar especificamente, tá, da remuneração dos servidores, quando for fixar a remuneração dos servidores, isso tem que ser feito através de iniciativa de lei. Opa! Eu tenho aqui uma atribuição privativa da Câmara em que não vai ser elaborada por resolução, vai ser elaborada por lei. Então a Câmara vai ter que apresentar um projeto de lei, tá? Esse projeto de lei vai seguir todo o processo legislativo que a gente vai aprender, tá? Vai passar pelo Senado, inclusive vai ter deliberação executiva, tá? Por quê? Porque aqui eu não vou, excepcionalmente eu não vou adotar resolução. Quando eu trato de remuneração dos servidores da Câmara, a Constituição está determinando que isso tem que ser feito através de lei e não é resolução. É uma pequena exceção à grande regra de que, ao exercer suas competências
privativas, a Câmara deve elaborar resolução. Beleza? Tranquilo? Fácil? Beleza. Então vamos lá. Então, como eu expliquei para vocês, olha só. Assim, neste caso, compete privativamente à Câmara dos Deputados a iniciativa de lei. Isso aqui eu estou falando de remuneração dos seus servidores. Iniciativa de lei, ou seja, elaborar o projeto de lei ordinário que deverá ser aprovado na Câmara, depois do Senado e vai ser submetido à sanção presidencial, tá? Apesar da regra onde o Congresso Nacional ele irá elaborar leis quando exercer competência legislativa, decreto legislativo quando exercer competência exclusiva, excepcionalmente, tá? Prevê a Constituição Federal algumas exceções que a gente vai trabalhando. Então olha só, que ao autorizar, olha o exemplo, ao autorizar o presidente da República a legislar acerca de determinado tema, lei delegada, tá? Isso aqui é competência do Congresso Nacional. Autorizar o presidente da República, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui lá em processo legislativo, fica tranquilo. Às vezes o presidente da República ele quer legislar sobre uma matéria, aí ele pede autorização para o Congresso. E o Congresso fala, não, tudo bem, eu vou autorizar você a legislar sobre essa matéria, que deveria eu legislar. Só que aí, presidente, eu vou estabelecer alguns limites. Ao autorizar o presidente a legislar sobre essa matéria, isso aqui a gente chama de lei delegada. Delegada por quê? Porque o Congresso está delegando ao presidente a atribuição de legislar sobre aquele assunto que deveria ser legislado pelo Congresso, tá? Ao fazer isso, o Congresso ele faz, tá, essa autorização através de uma resolução. Olha a bagunça. E engraçado, senhores, isso aqui decorre de erro, tá? O legislador constituinte foi infeliz. Ele deveria colocar o quê? Poxa, se é competência do Congresso Nacional e é uma competência exclusiva, tá? Como nós já vimos, isso aqui deveria ser feito por decreto legislativo. Mas o legislador confundiu e colocou resolução, tá? E você tem que levar isso para a prova. Então eu estou te mostrando que, em regra, é isso que eu te ensinei aqui mesmo, tá? Congresso, competência legislativa, lei. Congresso, competência exclusiva, decreto legislativo. Câmara, competência privativa, resolução. Senado, competência privativa, resolução. Só que há algumas exceçõezinhas, tá? São poucas, tá? Pode ficar tranquilo. Uma delas é essa, onde o Congresso Nacional está exercendo uma competência exclusiva, autorizando o presidente a legislar, ele faz isso através de resolução. O legislador errou, mas é o que está na Constituição, é o que cai na sua prova, tem que seguir isso aqui. Então, tá ok? Da mesma forma, olha que interessante, o Congresso Nacional, ele, ao expedir resolução, quando da análise do veto presidencial, decidir por derrubá-lo. A gente vai estudar isso aqui lá em processo legislativo. O presidente vetou o projeto, tá? Você vai ver comigo que o Congresso ele pode derrubar o veto do presidente. E ao derrubar o veto do presidente, ele vai elaborar uma resolução, tá? Não deveria ser, mas são pequenas exceções, tá? Ao que eu estou te explicando. Mas fica tranquilo, tá? Se você sentiu dificuldade nisso aqui, não tem problema, que isso aqui é tema de processo legislativo. Nós vamos estudar assim que finalizar essa primeira parte de poder legislativo, tá bom? Fica tranquilo. Última atribuição, última competência privativa da Câmara. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º. Cuidado, vamos lá. Nós vamos estudar isso aqui também lá em Poder Executivo. Lá no Poder Executivo, você vai aprender comigo que existem alguns conselhos, que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, em que eu tenho um órgão, né, opinativo, um órgão consultivo. Traduzindo, o presidente da República está pensando em, por exemplo, decretar estado de defesa, decretar intervenção federal. Existem órgãos que servem para aconselhar o presidente. O presidente pede uma opinião, aquele conselho dá a opinião e ele segue se quiser, tá? Exemplo desses órgãos aqui, eu tenho o Conselho da República. E olha que interessante, o Conselho da República, previsto lá no artigo 89, a gente vai aprofundar ele lá na frente, ele tem uma composição, tá? E dentro dessa composição, eu tenho aqui, por exemplo, vice-presidente da República, faz parte do Conselho da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, ministro da Justiça. Até aqui, não precisa se preocupar com nenhum desses, tá?
E por fim, é isso que interessa, e por fim, 6 brasileiros, tá? 6 cidadãos brasileiros natos. Tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado, tá? Com mais de 35 anos, tá? Aí cuidado, é isso que eu quero que você saiba. Desses 6, 2 são nomeados pelo presidente da República, 2 são eleitos pelo Senado Federal e 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados. Quando eu falo que é competência privativa da Câmara eleger membros do Conselho da República, eu estou me referindo especificamente somente a esse último grupo aqui e não todo. Somente dos 6, somente 2 é competência privativa da Câmara. Tanto é que essa atribuição aqui, ela vai estar também como atribuição privativa lá do Senado. Só que aí o Senado vai eleger os seus 2 cidadãos brasileiros natos para compor o Conselho da República. E o presidente, os outros 2. Então aqui, o inciso 5º aqui, está se referindo exclusivamente a esses 2 dos 6 brasileiros natos que irão compor o Conselho da República. Não a todos, tá? Então a Câmara não escolhe os 6, escolhe só 2, tá? Beleza? Fácil. Senhores, com isso eu finalizo aqui as competências privativas da Câmara. Facinho, pouca coisa. Agora cuidado. No próximo bloco nós vamos iniciar o estudo sobre as competências privativas do Senado Federal. E eu vou te ser sincero, tá? De toda a estrutura que eu estou te ensinando, já te falei das competências legislativas do Congresso Nacional, competência exclusiva do Congresso Nacional, acabei de finalizar as competências privativas da Câmara dos Deputados. De tudo isso aqui, de todo esse estudo, o que mais cai em prova disparado são as competências privativas do Senado, que nós vamos iniciar no próximo bloco, tá ok? Aguardo você, não deixe de estudar, tá? Essa próxima matéria, tá? Competências privativas do Senado. Lembrando que das competências da Câmara, que acabamos de estudar, o inciso 1 e o 2, autorizar, né, instauração de processo, e tomada de contas, disparadamente, é o que mais cai em prova. Aguardo você no próximo bloco.